Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter um caminho inevitável para o sucesso, enquanto outras vivem estagnadas? O sucesso de algumas pessoas, independente do grau desse sucesso, pode provocar nos outros os mais diferentes sentimentos. Alegria, inveja, raiva, sentimento de que de alguma forma tudo dá errado ou que o universo conspira contra ela. E em alguns casos, esse mesmo universo pode dar àqueles que não merecem o que deveria ser meu. Mas a realidade é que poucas pessoas querem de fato refletir sobre isso. Sucesso não é sorte nem mágica. É um conjunto de princípios aplicados de forma consistente. E hoje eu quero refletir um pouco sobre o segredo do sucesso. Com base em pesquisas, opiniões de especialistas, princípios atemporais, e então convido você a fazer essa reflexão comigo. Mas o que é o sucesso? Desde a Grécia Antiga, filósofos tentam definir o que é uma vida bem-sucedida. Nós podemos então considerar as três principais visões sobre esse assunto. Aristóteles e a eudaimonia. Para Aristóteles, sucesso não era apenas alcançar a riqueza ou fama, mas viver uma vida plena e virtuosa, eudaimonia. Para ele, o indivíduo poderia ser considerado um indivíduo bem-sucedido se esse indivíduo atingisse o estado de realização e felicidade interior, independente do reconhecimento externo. Já o grupo de filósofos estoicos, Sêneca, Epicleto, Marco Aurélio, o sucesso não vem de fatores externos, mas da dependência de viver com sabedoria e controlar as próprias emoções. Para eles, uma pessoa pode ser bem-sucedida mesmo sem reconhecimento, desde que tenha domínio sobre suas próprias emoções. Já a filosofia moderna, já baseando em Nietzsche e Sartre, a ideia de sucesso ela é subjetiva. Nietzsche via o sucesso como a capacidade de superar constantemente vontade de potência. Sartre, no existencialismo, argumentava que cada indivíduo define o significado do seu próprio sucesso. Como eu disse antes, o sucesso, independente da área, é um conjunto de princípios aplicados. Então, vamos começar por onde tudo começa, o pensamento. A psicologia moderna separa o sucesso em duas categorias. O sucesso objetivo, que é medido por fatores externos, como dinheiro, status, fama, reconhecimento profissional. Esse é o sucesso que pode ser visto também na área empresarial. A segunda categoria é o sucesso subjetivo. Ela é relacionada à satisfação pessoal, felicidade e propósito de vida. Uma pessoa com uma família estável, um casamento feliz e sustento pode se sentir-se completamente realizada, mesmo sem ser reconhecida como um grande empresário ou uma pessoa de sucesso em qualquer outra área externa. Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia, mostrou que a felicidade não cresce indefinitivamente com dinheiro, acima de certo ponto, o suficiente para conforto e segurança. Mas o dinheiro não necessariamente aumenta a sensação de sucesso pessoal. Na nossa sociedade, frequentemente impõe um modelo único de sucesso, e esse sucesso é associado à fama e ao dinheiro. Max Weber, um dos fundadores da sociologia, falava sobre o espírito do capitalismo, que condiciona as pessoas a medir o seu valor pelo desempenho econômico. Mas culturas diferentes também têm diferentes visões e definições de sucesso. Em algumas sociedades orientais, por exemplo, o sucesso pode não estar mais ligado a outra coisa senão ao respeito dentro da comunidade e ao espírito familiar, muito mais do que a riqueza individual. A sua mente, ela define, na verdade, seu destino. A mente humana é o epicentro das nossas experiências, decisões, conquistas e frustrações. É lá que nascem os projetos, é lá que nascem as janelas da memória, sendo elas boas ou ruins. É lá que o fluxo de pensamento se desenvolve e os pensamentos são criados para o bem ou para o mal. Pensadores, cientistas e líderes espirituais há séculos apontam que aquilo que pensamos influencia a nossa realidade de forma direta. O escritor Napoleão Hill, em seu clássico Pense e Enriqueça,
afirmou que tudo começa na mente. E essa ideia não é apenas uma crença popular, mas tem respaldo na ciência, na neurociência e até mesmo na teologia. O pensamento molda o nosso destino e compreender esse poder pode sim transformar as nossas vidas. E que é também na mente que se constrói fortalezas que aprisionam a mente das pessoas e impede algumas de terem sucesso, de seguir o fluxo da vitória e acabam sendo aprisionados, ignorando as leis naturais, como a lei de crescer e dar frutos. Napoleão Hill foi um dos primeiros estudiosos a consolidar a noção de que os pensamentos têm impacto direto no sucesso pessoal. No livro Pense em Riqueza, ele destaca que todas as grandes realizações começam com um pensamento persistente e uma ideia bem definida. Segundo ele, a mente do homem pode conceber, o que a mente do homem pode conceber e acreditar, pode alcançar. Para ele, ao nutrirmos pensamentos positivos e direcionados a um objetivo claro, temos mais chances de realizar e concretizar então os nossos sonhos. Enquanto a atitude de pensamentos negativos, hábitos negativos, leva a uma visão também negativa e deturpada do mundo. E acabamos por fazer as pessoas encontrarem um lugar de alienação nos seus pensamentos. E uma vez alienadas, elas não vão agir. E uma vez não pensando por si mesmo, não tomam decisões por si mesmos e seguem o fluxo da maioria que não alcança seus objetivos mais grandiosos e se tornam mais um na multidão, vivendo na média, na mediocridade dos seus pensamentos. Carol Dweck, psicóloga renomada e autora de Mindset, a nova psicologia do sucesso, ela demonstra que a maneira como nós pensamos influencia diretamente o nosso desenvolvimento pessoal. Ela divide a mentalidade em dois tipos. Mindset fixo, pessoas que acreditam que as suas habilidades e inteligências são estáticas, elas tendem a evitar desafios e desistem diante das dificuldades. E mindset de crescimento, indivíduos que acreditam que podem evoluir e aprender com esforço, persistem mais e alcançam melhores resultados. Essa é a visão da Carol. O nosso cérebro, na verdade, ele forma padrões de pensamentos com base nas nossas experiências e crenças que acumulamos ao longo da vida. Quando nos condicionamos a pensar de forma positiva e proativa, reforçamos conexões neurais que favorecem o crescimento e a superação de desafio. O Dr. Joe Dispenza, em seu livro O Poder do Subconsciente, explora como os pensamentos repetitivos criam padrões que modam nossa realidade. Ele explica que o cérebro funciona como uma máquina de aprendizado e que, ao repetirmos pensamentos negativos ou pensamentos positivos, fortalecemos então determinadas redes neurais. De acordo com Dispenza, pensamentos recorrentes acabam se tornando crenças, e quanto mais pensamos sobre algo, mais o cérebro registra essa informação como sendo verdade. As crenças, elas acabam moldando nossos comportamentos. Se acreditarmos que somos incapazes, nossas ações vão refletir essa crença. Mas a mudança é possível. Nós podemos reprogramar o cérebro através de novas experiências e da prática da visualização positiva e da afirmação positiva. Já Martin Seligman, fundador da psicologia positiva, em seu livro Aprenda a Ser Otimista, mostra que a nossa visão de mundo determina o nosso nível de felicidade e de resiliência. Ele sugere que a autossugestão, ou seja, a repetição consciente de pensamentos positivos, pode modificar estados emocionais e, consequentemente, vão modificar também os nossos comportamentos. Há algumas estratégias da psicologia positiva para fortalecer os pensamentos, e entre elas incluem focar naquilo que dá certo, em vez de se prender ao fracasso, analisar lições aprendidas e buscar sempre melhorias. Outra técnica é reforçar o positivo, identificar pequenas vitórias e celebrar essas conquistas é muito importante. Narrativas internas construtivas, ou seja, substituir pensamentos negativos por afirmações que gerem confiança e motivação. É interessante porque a Bíblia também trata muito desse assunto. A Bíblia também enfatiza o poder do pensamento na transformação do indivíduo. Em Romanos capítulo 12, verso 2 está escrito:
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo destaca que a transformação pessoal ocorre primeiramente na mente. A fé e a mentalidade correta podem redefinir a realidade de uma pessoa. Diversos personagens bíblicos, como Davi, Moisés e Paulo, passaram por mudanças profundas ao alterarem as suas crenças e os seus pensamentos. A renovação da mente, segundo a teologia cristã, ela ocorre através de um alinhamento com os princípios espirituais descritos na Bíblia, princípios que refletem valores mais elevados e puros. Através da oração, da reflexão, meditação nos princípios, na prática da palavra, que ajudam a fortalecer e a mudar os padrões de pensamentos destrutivos e incutir padrões de pensamentos positivos. E, sobretudo, em confiar em Deus, acreditar que a vida tem um propósito e que os desafios podem ser superados com perseverança, fé e um direcionamento do alto. Mas, na prática, como reprogramar a sua mente? Dado o impacto dos pensamentos na vida, como podemos reprogramar nossa mente para atingir o nosso potencial ou o nosso potencial mais elevado? Bom, uma das formas mais utilizadas e difundidas é afirmações positivas. Isso aqui não tem nada a ver com questões espirituais ou místicas, mas tem a ver com conexões neurais. Talvez o desconhecimento desse fato ou a escolha deliberada de não pensar sobre o tema levem pessoas a criarem obstáculos, principalmente religiosos e práticos, dizendo, mas se fosse assim, esquecendo que é um princípio a ser seguido regularmente e que depende de outros fatores para contribuir para o sucesso de uma pessoa. Na teologia, eu vejo como uma afirmação de nossa identidade. Nós somos criados à imagem de Deus e temos a capacidade de pensar e de construir coisas grandiosas como já foram construídas até hoje. Então, se somos bombardeados com mentiras da mídia e pensamentos de miséria, a arma que temos é alimentar os nossos pensamentos com boas coisas, e é disso que se trata a questão da repetição. Outra prática é a visualização. É uma técnica poderosa para moldar os pensamentos e aumentar as chances de sucesso. Cientificamente, a prática de imaginar-se alcançando o objetivo nas mesmas áreas do cérebro que a ação real fortalece as conexões neurais responsáveis pelo comportamento desejado. Isso, então, vai criar um caminho mental que vai levar você a atingir aquele objetivo. Então, isso pode contribuir. Mas como isso funciona? Bom, o nosso cérebro ele não distingue completamente a experiência real da experiência imaginada. Estudos em neurociência mostram que atletas que praticam mentalmente os seus objetivos antes das competições podem melhorar significativamente seu desempenho, pois essa técnica ativa o córtex motor. Da mesma forma, empreendedores e profissionais bem-sucedidos usam a técnica da visualização para superar desafios e reforçar positivamente as suas ações sobre si mesmo. Esse princípio também se aplica à vida cristã. Visualizar uma transformação, um propósito ou uma promessa sendo cumprido fortalece a fé e impulsiona a ações concretas. A Bíblia apresenta princípios que se alinham diretamente com a prática da visualização, muitas vezes referida como fé em ação. Abraão, por exemplo, teve uma visão da promessa de Deus. Deus pediu a Abraão que olhasse para as estrelas, para a areia do mar, como um símbolo da grande descendência que ele teria, lá em Gênesis capítulo 15, verso 5. Esse exercício de visualização ajudou Abraão a internalizar a promessa de Deus e a fortalecer a sua fé. Já o caso de Josué diante da terra prometida, Deus instruiu a ele a visualizar a conquista antes que essa mesma conquista acontecesse. Então a palavra de Deus é que todo lugar que pisar a planta dos pés, Deus teria já dado a ele. Ou seja, antes mesmo de se tornar posse, ele já deveria enxergar como sendo dele. Paulo sofreu também uma grande renovação em sua mente. E Paulo ensina que devemos transformar a nossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse processo envolve substituir pensamentos e crenças que te limitam
para uma visão baseada na fé e nos propósitos de Deus. Nosso exemplo maior, Jesus Cristo, visualizou a alegria futura. Em Hebreus capítulo 2, verso 2, é dito que Jesus suportou a cruz pela alegria que estava proposta. Ele visualizava o resultado final, a redenção da humanidade, o que deu forças a ele para suportar a dor da cruz. Algumas ações precisam ser alinhadas aos pensamentos. Não basta apenas pensar positivamente. É essencial agir conforme os novos padrões mentais que você quer. Pequenos hábitos diários, como ler bons livros, praticar a gratidão, cercar-se de pessoas que te inspiram, vão fazer muita diferença na sua jornada. Como usar a visualização para quem é cristão ou na vida profissional? Bom, defina um objetivo claro. Qual é a promessa ou meta que você deseja alcançar? É preciso que você tenha, antes de tudo, uma visão clara e específica. Imagine-se vivendo essa realidade. Visualize alcançando o que você deseja. Isso pode se colocar em oração ou imaginação diante de Deus, ou proteger-se de uma posição que seja desfavorável ao cumprimento dessa promessa de sua vida. É preciso que você alinhe as suas ações para refletir sua visão. A fé sem obras é morta, segundo Tiago 2. A visão precisa ser acompanhada de atitudes que correspondam àquilo que você acredita. É preciso reforçar essa visão com o uso da palavra. Use versículos, declarações para fortalecer a sua imagem mental, de que o Senhor está contigo, de que você é criado à imagem e semelhança de Deus e que você tem capacidade. E também precisa corrigir algumas coisas. Seja consciente, assim como o atleta treina regularmente, a repetição da visualização fortalece os caminhos neurais da fé. Então, muitas coisas passam pelo entendimento, pela mentalidade, passam pela compreensão e aplicação. Quando se fala em afirmações mentais ou visualização, vai muito além de dogmas e de pensamentos críticos a respeito da fé ou da ciência, mas tem a ver com uma questão prática e tem a ver também com o entendimento de como funcionam as coisas. Fato é que se você não quer fazer isso por não acreditar ou por ter algum pé atrás quando se fala em visualizações, você acredita que seja algo místico, na verdade você já vive fazendo isso. Mas talvez o que você tenha visualizado seja somente coisas ruins. Porque é isso que o mundo mostra a você diariamente através dos jornais, através das histórias de violência, de briga e através da miséria que nos cerca. Nós temos essa visão já. Então nós assumimos então que eu faço parte desse meio. Se eu vejo muita violência, eu acabo imaginando que essa violência é o que tem para mim. Se eu vejo muita miséria, a minha mente começa a trabalhar como se isso também fosse para mim. Então, quando nós fazemos afirmações positivas, segundo o princípio de que o pensamento molda as nossas ações, esse é, sem dúvida, o primeiro passo para o sucesso em qualquer área, seja familiar, seja profissional, seja espiritual. É você saber quem você é, saber o seu propósito e a sua capacidade vai fazer toda a diferença. Comenta aí para mim, o que você acha que é o sucesso, na sua visão, o que é o sucesso? Você se considera uma pessoa de sucesso? Eu me considero uma pessoa de sucesso. Embora eu não tenha alcançado ainda o sucesso financeiro, tenho tudo o que é preciso para viver, tenho uma família feliz, uma esposa que eu amo, tenho filhos maravilhosos, um neto maravilhoso, uma família grande, irmãos maravilhosos, enfim, tenho tudo que muitas pessoas que têm muito dinheiro não têm. Então eu posso muito bem buscar aquilo que eu ainda não tenho, sem perder aquilo que eu tenho. Isso é, sem dúvida, a parte mais boa, mais gostosa de alcançar o sucesso. Você ser grato pelo que você tem e preservar e sempre ter o coração voltado para o melhor. Porque para isso nós somos criados, para alcançar patamares maiores e melhores. Então é isso aí, pessoal. Hoje nós falamos sobre o primeiro degrau do sucesso. Tudo começa na mente. Isso é uma série de reflexões que eu vou trazer aqui no canal. Então, na próxima semana eu vou trazer o capítulo 2. Mas eu quero fazer um convite para você. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, página por página. Esteja atento aí aos livros que eu indico. Compre através dos links que eu coloco aí, vai ajudar o canal. E em breve eu vou lançar aí alguns produtos muito bons, eu tenho certeza que vai ajudar você. Mas no mais, se inscreva aí agora, porque senão você vai esquecer.
e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acredita que precisam ouvir ou refletir sobre isso de forma crítica, né? De forma inteligente. Que Deus, então, guarde sua vida, tenha um ótimo dia, uma ótima semana, enfim, em busca do sucesso sempre, com gratidão pelo que você tem e reconhecimento pelo que você é. Grande abraço e até o próximo vídeo.